Sem demora, eu queria convidar o nosso palestrante da tarde, pastor Cristiano, é uma bênção. Quem conhece, quem não conhece, vai passar a conhecer. Me sinto honrado em ser liderado por ele, nacionalmente falando. E o pastor Cristiano vai se apresentar, que ele vai falar melhor, né, sobre... Amém, queridos? Deus abençoe. Boa tarde, meus irmãos, graça e paz, amém? Privilégio estar aqui, meu nome é Cristiano, sou lá de Santa Catarina, né? Estado abençoado, né? Estamos felizes demais em estar com os irmãos nesse congresso, né? Nesse sábado. Eu pastoreio a Igreja Batista Nacional Bethesda, numa cidade chamada Concórdia, Santa Catarina, lá do ladinho de Chapecó. Eu creio que Chapecó você já deve ter ouvido falar, né? Especialmente devido à tragédia dos jogadores da Chapecoense, né? Mas também desempenho, então, a coordenação da nossa Secretaria de Missões Nacionais, que cuida do despertamento e do fomento de missões dentro do território nacional, né? A nossa estrutura denominacional, ela tem dois braços de missões, a CBN Missão, que trabalha junto aos estados, onde cada estado tem um secretário de missões, e o trabalho é fomentar a cultura e ajudar os projetos missionários que existem dentro do Brasil. E há um outro braço, que é a JAMI, que é a Junta Administrativa de Missões, que lida com missões transculturais, que são feitas fora do Brasil, né? Nós trabalhamos sempre em parceria, pastor Ronald, né? O pessoal é uma bênção, e me sinto muito alegre de estar aqui com vocês hoje, para falar um pouquinho sobre missões. Mas eu queria começar com você orando nessa tarde. Podemos começar orando? Nós já oramos, já cantamos, mas eu queria orar de novo. Não sei se você sabe, mas a base da obra missionária, o sustento, o alicerce da obra missionária é a oração. Às vezes nós pensamos muito no recurso financeiro, às vezes nós pensamos muito no recurso humano, e tudo isso tem uma importância ímpar, mas missões é uma ação espiritual, e uma das grandes armas espirituais que Deus nos deixou é a oração. A oração, ela é a base, ela é o condutor, e ela é o maior instrumento de ação da obra missionária. E para orar, todos os cristãos são chamados, todos são enviados e todos são comissionados. Então eu queria desafiar você, eu não sei qual é a sua prática diária de oração, mas gostaria de desafiá-lo a acrescentar na sua prática diária um tempo exclusivo para você orar por missões. Permita-me dar algumas dicas. Você poderia, por exemplo, pegar 5 ou 10 minutos por dia, só para orar sobre missões. As outras coisas você ora depois, não tem problema. Mas esse seria um tempo exclusivo para missões. Ah, pastor, mas eu oro pelo quê? Você pode orar pelos missionários. Você pode orar por algo que pouco se ora, os pais dos missionários, a família que está no Brasil, né? Você pode orar, por exemplo, pela conversão dos filhos dos missionários, que é uma oração muito, mas muito, muito importante. Você pode orar pelas instituições missionárias, a JAMI, por exemplo, Ministério Portas Abertas, Junta de Missões Mundiais, tem muitas juntas no Brasil. Você pode orar, por exemplo, por recursos, para que se aumente o recurso para a obra missionária. Você pode orar por algo que é muito necessário nos dias de hoje, tem diminuído muito. Missionários tradutores de Bíblia, que são aqueles que traduzem a palavra para línguas que ainda não têm a palavra. É um trabalho extremamente delicado, técnico, requer uma capacidade intelectual absurda e demora muitos anos para acontecer. E os nossos tradutores estão ficando velhos e nós não estamos tendo renovação. Precisamos orar para os meninos que estão dentro da nossa igreja, que são inteligentes, para que Deus capacite cada vez mais eles, talvez os leve a esse campo missionário. Você pode orar, por exemplo, para os missionários que são solteiros, encontrarem o seu parceiro ou a sua parceira em nome de Jesus, formarem família. Você pode orar por nações ou por estados. Você poderia pegar um estado do Brasil por semana para orar. Piauí, o estado menos evangelizado do Brasil, Rio Grande do Sul, o segundo. Ou você pode pegar um país por mês.
Você pode começar da lista de perseguição, onde o evangelho é mais fechado, até onde é mais aberto. E durante um mês você ora por cada país. Há inúmeros motivos de oração por missões. Quando nós clamamos, a nossa oração sobe ao trono da graça de Deus. Quando nós clamamos com o coração quebrantado, a nossa oração sobe ainda mais fervorosamente ao trono da graça de Deus. E o que nós precisamos, irmãos, não é da força humana na obra missionária. O que nós precisamos é do Espírito quebrantando corações e rompendo as cadeias espirituais. Então vamos orar. Nós temos várias bandeiras, eu gosto muito de bandeiras. E eu não sei se vocês deram uma olhadinha, mas aqui está a nação mais fechada do mundo para o evangelho, a segunda bandeira, Coreia do Norte. Esse é o país mais fechado para o evangelho em Cristo Jesus. É quase impossível entrar lá para pregar o evangelho. Tem que ser clandestinamente, ou muito arquitetado. É o país mais fechado. São milhões e milhões e milhões de pessoas que nunca ouviram o nome de Jesus. Você tem ali a Turquia, um país onde está localizada as ruínas das 7 igrejas do Apocalipse, e que hoje expulsa os missionários e tira o visto dos missionários. Você tem desse lado a Ucrânia, um país que está sendo devastado pela guerra, e a igreja sofre porque os homens estão morrendo. Você tem lá atrás China, que nós olhamos de canto de olho por causa da economia, mas é um país cruel, sanguinário, que destrói o evangelho e tem ódio de Jesus. Eles não são seus amigos, nunca foram. Você tem ali uma bandeira dos Estados Unidos, o país que mais envia missionários em todo o mundo. Você tem lá atrás bandeira do Afeganistão, um país que varre o evangelho, que mata. Eu não vi, procurei, mas não vi a bandeira do Irã, outro país sanguinário, contrário ao evangelho. Você tem a Arábia Saudita, uma monarquia que proíbe qualquer ideia de abertura de igreja naquela nação. É expressamente proibido. Nós temos outros países por aqui. Nós temos países extremamente abençoadores para o evangelho. E temos países aqui representados que são como grandes muralhas, lacradas. Nós não venceremos essas muralhas com o nosso dinheiro. Nós não venceremos essas muralhas com a força do nosso braço. Nós venceremos essas muralhas com o calejar dos nossos joelhos. É na oração, é no clamor. É Deus quem depõe e institui reis. Mas nós oramos e clamamos para que isso aconteça. Vamos orar? Você podia se colocar de pé e estender a sua mão para uma dessas bandeiras. Obviamente que a sua mão não tem poder, a minha também não, mas é um simbolismo de que nós estamos intercedendo. Estenda, escolha um desses países, ainda que você não saiba a realidade missionária deste lugar, mas peça a Deus que Deus traga uma profunda transformação nessa nação que você está orando. Peça para que Deus abençoe os missionários que lá estão. Peça para que Deus guarde a igreja que lá está. Pastor, mas eu não sei se lá tem igreja, mas o Senhor sabe, ore ao Senhor. Clame, meu irmão, clame para que Deus possa destronar principados e potestades, para que Deus possa derramar do seu Espírito, rasgando os céus e trazendo um espírito de arrependimento nessas nações, e que haja transformação, que haja mudança, que o mover do céu seja derramado, e que essas nações experimentem o brilho da glória de Deus, experimentem a vida em Cristo Jesus, que sejam tocadas em suas instituições de governo, em suas escolas, e que essas crianças, esses idosos que lá estão, sejam cheios do Espírito Santo, com sonhos, visões, com o mover de Deus. Nós oramos, o nosso Deus é poderoso para fazer, o nosso Deus é soberano, Ele não tem limites, Ele não conhece fronteiras, Ele não reconhece governos. O nosso Deus é o Senhor dos céus e da terra, Ele pode mover a sua mão em todas as nações do mundo. A nós, igreja, cabe a intercessão, o clamor, a busca, para que Deus mova a
sua mão de forma gloriosa. Oh Senhor Jesus, nós intercedemos nesse momento, Pai, por essas nações que estão aqui representadas por essas bandeiras. São aos nossos olhos apenas pedaços de papéis, mas o Senhor as conhece. O Senhor conhece os povos dessas nações. O Senhor conhece as crianças, as mulheres, os idosos, ó Deus, dessas nações. O Senhor conhece este povo, ainda que estes povos não te conheçam, o Senhor os conhece. E a nossa oração é que tu estendas a tua mão, que tu derrames o teu Espírito, que o Senhor traga uma grande onda, Senhor, de evangelismo e missão sobre a terra, Pai, que vá varrendo essas nações. Especialmente, Senhor, nós clamamos por aquelas que são contrárias, ó Deus, à pregação do teu evangelho, que prendem, que matam, que torturam, que lutam contra. Senhor meu Deus, elas não têm a força do Senhor, elas não podem contra a igreja do Senhor. Levanta, Senhor, homens e mulheres, ó Deus, em todas as nações do mundo, Senhor, como uma grande onda, Senhor, avançando sobre esses lugares, pregando o evangelho, proclamando a graça salvadora de Cristo Jesus, anunciando as boas novas, para que o teu nome seja glorificado em toda a terra. Pai santo, Pai amado, derrama da tua graça, Senhor, sobre a tua igreja brasileira. Levanta nessa igreja, Senhor, um povo missionário. Levanta na igreja brasileira, Pai, um povo desejoso de salvar, ó Deus, de ver a tua obra, Senhor, sendo executada com poder e graça. Capacita, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Antes de você sair, meu irmão, você podia pegar um nome, pode se assentar, pegar o nome de um desses países e orar durante um mês, pelo menos. Um mês, no mínimo. E se você quiser ser um intercessor por missões, o que eu lhe aconselho a ser, compre um mapa mundi e coloque no seu lugar de oração. De preferência, um mapa que você pode colocar assim, alguma coisa para marcar. E todo mês você marca um país. E você vai a Deus assim: Senhor, estou orando por essa nação. Senhor, move a tua mão nesse lugar. Faz o teu milagre nesse lugar. Irmãos, nós somos um povo que precisa acreditar que a oração tem poder e funciona. Amém? Queridos, nós não é uma pregação, tá? O nosso irmão Éder disse assim: não prega. Eu disse: não vou pregar, pode deixar. Tá? Então, é uma palestra. Você pode, se você quiser fazer perguntas, só vou pedir que você levante a mão e nós vamos nos organizando, tá bom? Vamos fazer os nossos acertos. Eu sei que está fresquinho, está chovendo lá fora, né? Então, possivelmente você vai cansar com o passar dos minutos. Se você dormir, tudo bem, não tem problema, tá? Não acorde se a pessoa estiver dormindo ao seu lado. Pode ficar tranquilo. Crente que dorme na igreja é porque a consciência está muito boa, irmão. Pode ficar sossegado. Então, se o cara está com consciência boa, leve, ele dorme na igreja. Pode ficar tranquilo. Então, você não acorda. Agora, não pode roncar. Dormir pode, roncar não pode. Se roncar, vai ser acordado. Se só dormir, vai na bênção, irmão, e ore em sonhos por nós, que Deus vai abençoar. Amém? Queridos, esse é o tema da campanha de missões mundiais de 2025. Anunciar o evangelho da paz, todos precisam ouvir. Amém? Você crê nisso? Você crê que todos precisam ouvir deste evangelho glorioso e maravilhoso? Eu creio que sim. Eu creio que todo ser humano precisa ouvir do evangelho de Jesus. Mas, eu gostaria... Está funcionando não, filho? Tá não? Foi. Fui eu ou foi tu? Foi ele? Então dá uma mão aí, irmão. Nosso assunto, nós vamos trabalhar essa tarde 3 perguntas. O que está acontecendo? Opa, volta lá, meu filho. Por que está acontecendo e o que fazer? Só essas 3 perguntas nós vamos nos dedicar a trabalhar hoje à tarde, tá bom? Falando sobre missões. Por favor. Eu não sei se tem como apagar. Tem como apagar a luz? O rapaz lá vai dar um jeito. E não está funcionando. Vamos lá. O que está acontecendo? Eu vou mostrar uma série de dados colhidos de várias instituições. CEPAL, AMTB,
Movimento Perspectivas, alguns dados americanos, para mostrar um pouquinho para nós como está a realidade de missões no mundo, tá? Para nós termos um pouco de noção, de mais clareza. Por quê? Eu gosto muito de números, porque via de regra, os números eles são secos, eles são frios, eles não são emocionais, eles são a realidade. 2 sempre será 2, jamais vai ser 3. E quando nós falamos em missões, nós precisamos sempre de um equilíbrio. Nós não podemos ficar na frieza da ignorância, mas não podemos ir para o extremo da emoção sem a compreensão da realidade. Porque nos dois extremos, o caminho que nós tomamos prejudica a obra missionária, não favorece. Ela prejudica. Então nós precisamos entender um pouquinho como estão acontecendo as coisas, como está acontecendo as coisas no mundo. Os números que eu vou mostrar aqui são muito interessantes e nós podemos conversar sobre eles. Mas antes nós podemos nos lembrar do mandamento, Mateus 28, 19 ao 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Irmãos, essa é a tarefa, essa é o comissionamento. E por mais que a gente possa pensar que está apenas em Mateus, Marcos, Lucas e Atos, não. Você encontra a instrução missionária em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. O nosso Deus sempre foi e sempre será um Deus missionário. Missionário. Sempre foi. Isso é inegável, inegável. A missão é o mais alto nível de louvor e de glória a Deus. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, o céu faz festa. A Bíblia não diz que quando nós fazemos um culto gostoso, o céu faz festa. É óbvio que Deus se alegra. A Bíblia não diz que quando nós inauguramos uma igreja, um templo novo, o céu se faz festa. É óbvio que Deus gosta. Mas a Bíblia diz que quando um pecador, se arrepende, o céu festeja. O maior grau de adoração que você pode entregar a Deus é o cumprimento da missão. Porque a missão engrandece a Deus, não o missionário, não a denominação, não a estrutura, mas ao nome de Jesus. Então, o maior nível de adoração que nós cristãos podemos oferecer a Deus está no cumprimento do mandato missionário. Todos concordam que Jesus ofereceu a Deus Pai uma adoração genuína, não concordam? Todos concordam. E o que ele fez para que isso acontecesse? Ele foi obediente. Obediente. Jesus não fez culto, não fez escola bíblica, não era esse o objetivo dele. A missão dada pelo Deus Pai a ele era a cruz. E ele foi obediente. E na sua obediência, Deus foi glorificado. Quando eu e você entendemos que a maior honra e o maior louvor que nós podemos entregar a Cristo é a obediência do que Ele nos mandou fazer, nós temos uma nova perspectiva do que é missão. Uma nova perspectiva. E com essa nova perspectiva, eu gostaria de olhar alguns dados. Vamos lá, meu filho, ajuda eu aqui. Você não vai funcionar mesmo. Isso. Próximo. Pode passar. Isso. Aqui nós temos alguns números gerais. Não são específicos, porque os detalhes, eu arredondei para ter uma noção. Existem hoje 8 bilhões de pessoas no planeta. É muita gente. É gente demais da conta, 8 bilhões. Eu não sei se você sabe. Desses 8 bilhões, somente 2 bilhões são cristãos. Detalhe, nesses 2 bilhões tem mais de 1 bilhão e pouco de católicos. A gente coloca no mesmo bolo quando fala no nível mundial para ter uma noção do cristianismo. Então são 2 bilhões de cristãos. Numa continha de padaria rápida, existem 6 bilhões de pessoas sem Cristo. Se o mundo terminasse hoje, essas 6 bilhões de pessoas
instantaneamente, iriam para onde? Para onde? Aonde? Tá certo, irmão, só com mais ênfase. Para onde? Para o inferno. Para o inferno. Você precisaria ter, diante dessa informação, você precisaria ter dois sentimentos. O primeiro sentimento é uma alegria absurda. Por que alegria, pastor? Porque você não está entre os 6. Primeira alegria. Segundo sentimento, um desespero terrível. Por que desespero? Porque muita gente que você conhece e ama está entre os 6. Está entendendo? 6 bilhões. É óbvio que o mandamento de Jesus não foi que nós precisamos pregar o evangelho para cada ser humano, porque isso seria impossível, Jesus nunca voltaria, porque cada dia nasce gente, é uma coisa que não tem lógica. A estrutura é para povos, tribos, nações e línguas. Existem milhares de povos ao redor do mundo que não conhecem a Cristo. Milhares. Nós precisamos ter uma noção muito clara, irmãos. Se nós olharmos os números, nós vamos perceber que 42% desses 6 milhões são pessoas que nunca foram alcançadas ou que não têm nenhuma possibilidade de serem alcançadas pelo Evangelho sem que haja uma ação direta da igreja ou de Deus. Porque são pessoas que vivem entre povos que não têm literatura cristã, não têm história cristã, não têm tradição cristã, não têm igreja, não têm missionário, não têm nada. Nada. 27% são pessoas que estão perdidas. E desses 6 milhões, 27 são pessoas que estão perdidas. Por quê? Qual a diferença? Elas estão em países cristãos. Elas continuam sendo perdidas, só que elas têm acesso ao Evangelho. Se elas quiserem entrar numa livraria e comprar uma Bíblia, elas podem. 42% desses 6 bilhões não podem, porque não tem onde comprar a Bíblia. Está entendendo a diferença? Deixa eu ilustrar melhor. 42% diz respeito à Coreia do Norte, Irã, Iraque. 27% Itália, Brasil, Argentina, Paraguai. Está entendendo? As pessoas continuam sendo perdidas no Brasil se não conhecem a Cristo. Mas elas têm mais chance de conhecer a Cristo que os outros. Por quê? Porque você tem igrejas abertas, você tem Bíblias impressas, você tem pregadores, você tem cultos online, você tem várias coisas. Agora, em países como a Coreia, em países como a China, em países como o Irã, nada disso existe. Nada disso. Se um coreano quiser comprar uma Bíblia, ele não pode. Ele pode ter dinheiro, mas ele não vai ter aonde comprar, porque lá não existe Bíblia. Se ele quiser ouvir uma canção, como nós ouvimos aqui, ele não consegue, porque lá não tem. Se ele quiser uma pulseira com o nome Jesus, ele não consegue comprar, porque lá não tem. Desses 6 bilhões de pessoas, 42% estão perdidos. São não alcançáveis. Estão como que atrás de uma grande muralha. Pode passar, por favor. Eu creio que você já deve ter visto esse quadradinho aqui. Na realidade missionária, esse quadradinho chamado janela 10/40 é o lugar mais difícil para a ação do Evangelho em todo o mundo. É o lugar mais complexo para a pregação do Evangelho em todo o mundo. Você conhece muitos países que estão aqui: Coreia do Norte, Índia, China, países do chifre da África, Oriente Médio. Este quadradinho aqui é o lugar aonde uma grande nuvem negra paira há séculos e séculos e séculos. Aonde o nome de Jesus significa morte para quem o proclama. Aonde o nome de Jesus significa perda para quem recebe. Eu via uma vez
um pastor que trabalha no Oriente Médio comentando, falando, e ele comentou um negócio que eu não esqueci. Ele dizia o seguinte, ele dizia, no Oriente Médio, quando você vai batizar alguém, você não pede para a pessoa, você está pronto para viver por Jesus? Não é essa a pergunta. A pergunta que se faz antes do batismo no Oriente Médio é, você está disposto a morrer por Jesus? Se a pessoa não está disposta a morrer por Jesus, ela não é batizada. Porque a pessoa precisa entender que aquele ato de batismo significa literalmente que ela pode morrer fisicamente, ser executada pelo que ela fez. Literalmente. Este é o lugar das sombras. Agora, olha que interessante. Pode passar, por favor, querido. Nesta janelinha aqui, encontram-se 66% da população mundial. 5 bilhões de pessoas. Os outros 3 bilhões estão em todo o resto. Agora, nesse quadradinho aqui, existem 5 bilhões de pessoas. Só China e Índia já tem 2 bilhões e pouco cada uma. Nesse quadradinho aqui estão 97% de todos os povos não alcançados do mundo. 97%. Nesse quadradinho aqui. Nesse quadradinho estão 81% dos perdidos, que são pessoas que não conhecem a Cristo, mas que o país onde eles estão, ou o povo onde eles estão, tem acesso ao Evangelho. 81%. Sabe quantos por cento de cristão tem lá? 9. É interessante, né? É interessante. Há como que um grande cerco espiritual ao redor de bilhões de vidas escravizadas por Satanás. Um cerco que não pode ser quebrado pelo dinheiro, que não pode ser quebrado na força do braço, que só pode ser rompido pela ação do Espírito Santo. É um cerco espiritual. Aqui, nós poderíamos dizer que é o lugar onde reinam as trevas e a morte, de uma forma muito mais efetiva do que em todos os outros lugares do mundo. 97% de todos os povos que nunca ouviram o nome Jesus se encontram nesse quadradinho. Se você é rápido em raciocínio, você pode pensar o seguinte, está feita a missão. Se 97% está ali, vamos centralizar tudo para que funcione ali e resolver um problema. É ou não é verdade? É ou não é? É, mas a gente não faz. A gente não faz. No discurso parecia muito simples. Mas a realidade é que o avanço do Evangelho neste lugar é a custo de sangue. De muito sangue. Não é fácil. Não é nem um pouco fácil. Passa para mim, por favor. Muito bem. Quais são os recursos que nós temos para a missão? Nós não estamos incluindo agora a parceria divina que é o Senhor. Nós, humanos. Basicamente nós temos 3 recursos. Pessoas, que são os missionários, dinheiro e o material, que em resumo é a palavra de Deus. Esses são os recursos que nós temos para a obra missionária. A parte de Deus, nós não estamos contando aqui, estamos contando a nossa. Como que está isso hoje em relação àquela janela 1040? Passa para mim, por favor, filho. Muito bem. Os especialistas dizem que a força missionária no mundo é estimada em 450 mil missionários. Para 2 bilhões de cristãos parece um número baixo, né? É baixo. Para 2 bilhões de pessoas, 450 mil missionários é pouco. É pouco. É óbvio, irmãos, que aqui eles estão contando os missionários ligados a juntas de missões.
Talvez um missionário que está livre por uma igreja ou por outra não está na conta. Talvez nós pudéssemos aumentar aí em 50 ou 100 mil no máximo. Mas certamente nós não chegamos à realidade de 1 milhão de missionários no mundo. Certamente não chegamos. Agora, como se divide essa força missionária? Os missiólogos dizem que dos 450 mil missionários, apenas 15 mil trabalham com povos não alcançados. Os outros 435 mil trabalham em nações de cunho cristão. São missionários no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, o que não é errado. Todas as nações precisam de Jesus, não é errado isso. Agora, o que eu quero chamar a atenção é o desequilíbrio. Não há nada de errado alguém ser missionário no Brasil, absolutamente nada de errado. Mas, quando nós olhamos números assim, nós precisamos prestar atenção por que está havendo um desequilíbrio tão grande. Por que existe um extremo e não um equilíbrio? Pode passar, filho? E dinheiro? Isso aqui são números americanos, eles são mais sistemáticos nisso. De cada $1 investido em missão, não na igreja local, em missão específico, esse $1 é para missões. De cada $1 investido em missões, 94 centavos ficam dentro do próprio país. 4 centavos vão para a missão estrangeira e só 2 centavos para os povos não alcançados. Os batistas brasileiros, na época que eu estava no seminário, fizeram uma pesquisa chocante. Eles descobriram que, em média, os batistas brasileiros investem mais em pet shop e em pizza do que em missão todo mês. Eu ouso dizer que se essa pesquisa fosse feita a nível nacional, os dados seriam os mesmos ou até piores. A maioria de nós não investe em missão, não com regularidade. A maioria de nós não investe mensalmente para o avanço do reino, na obra missionária. E aquela vez eu estava no seminário, eles fizeram aquela pesquisa e foi uma coisa assim, que mexeu muito com a estrutura, porque eles não imaginavam isso. Descobri que os crentes gastam mais dinheiro dando banho em cachorro, do que enviando dinheiro para que crianças sejam salvas, mulheres sejam resgatadas. Foi algo chocante. Foi algo chocante. Mas e Bíblia? Passa para mim, por favor, filho. 1% das Bíblias são destinadas a povos não alcançados. 1%. Esses tempos eu li um livro chamado O Homem do Céu. Alguém já leu? O Homem do Céu? Eu indico a leitura. É um livro que fala sobre os cristãos perseguidos na China. E nesse livro, contando a história de um rapaz, a história dizia que ele passou semanas jejuando e orando ao Senhor, pedindo que Deus lhe desse uma Bíblia. Porque o sonho dele era ler uma Bíblia. E eu quando li, eu estava no meu escritório em casa. Quando eu li aquela parte, eu olhei para a esquerda, na prateleira de livros, e eu vi pelo menos umas 10 ou 12 Bíblias lá, juntando pó. Uma Bíblia. Ele jejuou semanas para ganhar uma Bíblia. Porque ele queria ler a Bíblia. 1% vai para os povos não alcançados. Quando nós olhamos os números, nós ficamos um pouco impressionados. Passa para mim, por favor, filho. Vamos olhar um pouco para o Brasil, então. Vamos sair do mundo e vamos para o Brasil. 200 milhões de habitantes.
A estimativa é de que sejamos aproximadamente 50, ou na melhor das hipóteses, 60 milhões de evangélicos. Aqui não colocando os católicos, evangélicos. Mas quando você olha os números e você olha em correspondência outros números da nação, você entra em crise, porque as coisas não fecham. Por exemplo, o Brasil figura há muitos anos nas listas de primeira colocação de desigualdade, corrupção e violência. E aí são números que não se conversam entre si porque não faz sentido. Se você tem 60 milhões de evangélicos que não são corruptos, que não são violentos, e que não são desiguais porque não são gananciosos, porque é isso que Cristo ensina, como é que você tem um país que é corrupto, desigual e ganancioso? Qual dos números está errado? E quando você olha para a realidade missionária, você descobre que o Brasil tem uma força missionária avaliada em 40 mil missionários, aproximadamente. Agora, em outubro, a MTB vai revelar os dados da nova pesquisa. Mas a estimativa é que cresça 2, 3 mil, na melhor das hipóteses, segundo eles. Se nós temos 60 milhões de evangélicos, como é que nós temos só 40 mil missionários? Onde estão os outros? Aonde estão os outros? Pode passar, por favor. Você sabe que no Brasil existem aproximadamente 50 línguas que não têm um versículo bíblico traduzido? São línguas indígenas. E antes que você pense que é um dialeto, não é. Dialeto é o que a gente faz lá no sul, por exemplo, o gaúcho. Tchê, bah, isso é dialeto. Em língua indígena não é dialeto, é língua mesmo. São no Brasil 50 ou um pouquinho mais, que não tem nem João 3,16 traduzido. Agora olha esse dado aqui. Em 1900, o cristianismo era 34,5% da população mundial. Hoje, aproximadamente 31%. Nós diminuímos, não crescemos. Os islâmicos passaram de 12 para 24. Eles dobraram, nós diminuímos. Esta é a realidade de nossa parte. Não estou contando os milagres aqui, porque os milagres são a parte divina. E Deus sempre os fará. A minha ideia com você essa tarde é trabalhar a nossa parte, o que cabe às nossas mãos. As mãos de Deus sempre se moverão. O elo fraco da corrente nunca será o eterno. É a maneira como nós lidamos com essa parceria. Nós tínhamos 34% da população, hoje nós temos 31%. A pergunta é, por que que nós diminuímos? Se nós deveríamos avançar, por que nós regredimos? E por que outros que pregam falsos deuses avançam e nós não estamos conseguindo? Essa é uma pergunta que precisamos nos fazer. Pode passar, por favor? E aqui então, o que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? Obviamente, meus irmãos, que é uma pergunta muito grande e que apenas Deus pode responder detalhadamente. Mas a gente não pode se furtar de pelo menos observar alguns pontos. E eu queria observar 3 coisas pelo menos com você. A obra missionária, ela é uma parceria entre Deus e a igreja. No que cabe a Deus, sempre será com perfeição, no tempo certo, da forma certa, o melhor possível. No que cabe à igreja, muitas vezes tem tropeço, muitas vezes tem curva, muitas vezes tem problema. E nós precisamos lidar com esses problemas, para que esta parceria missionária funcione o melhor possível, para colher os máximos resultados possível para a glória de Deus. Primeira razão de que as coisas não estão muito bem, nós não estamos conseguindo construir uma fé geracional saudável. Lembra da Turquia?
A Turquia foi uma nação onde o evangelho chegou, ainda na época apostólica. Hoje, o evangelho não está mais lá. Ou seja, ela precisa ser reevangelizada de novo. Em algum momento do tempo, o evangelho naquela nação se perdeu. E o que tinha sido feito de trabalho agora precisa ser refeito novamente. Nós precisamos entender, irmãos, que a fé, que a missão, que a proclamação do evangelho é uma ação de gerações. É uma continuidade que não pode ser interrompida. Porque se for interrompida em uma geração, perde-se o trabalho e precisa se recomeçar de novo. Vamos ler comigo, passa para mim por favor, filho, Deuteronômio 6, do 6 ao 7. Que de todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Você já percebeu que ao longo de toda a Bíblia dá ênfase de que os pais ou os mais velhos precisam encaminhar os mais novos na fé? Essa é uma realidade que tem fugido aos nossos olhos. Deus busca famílias e povos, não um indivíduo. Deus não quer apenas você, Deus quer a sua geração, a perpetuidade da sua descendência. Lembram como os patriarcas falavam? O Deus de meu pai, o Deus de meu avô, o meu Deus. Essa é a ideia. A fé é uma instrução ou uma vida que vai vencendo o tempo através das gerações. E uma geração tem a responsabilidade de transmitir a fé para outra. E assim, subsequentemente. Abra sua Bíblia comigo em Juízes, capítulo 2, versos 7 ao 9. Esse texto, irmãos, me assusta todas as vezes que eu leio. Pode passar, filho, faz favor. Esse texto trata do povo de Israel, mas ele me assusta, me deixa com muito medo. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuaram vivos depois de Josué e que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Agora veja o verso 10. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração, que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Pergunta: essa geração que não conhecia o Senhor, eles nasceram de repente? Eles não tiveram pais? Tiveram, não tiveram? Tiveram. E os pais deles não era a geração que tinha convivido com Josué? Eram. Mas então como que essa geração não conhecia o Senhor? Porque houve uma quebra no cumprimento missionário. Os pais não evangelizaram os filhos. A partir daí você pode ler no restante da Bíblia. A desgraça de Israel começa. É um ciclo de desgraça e de levante, desgraça e levante. Por quê? Porque uma geração não cumpriu o seu mandamento missionário. O maior campo missionário que eu e você temos é aquele que encontramos dentro de casa. É o campo mais importante, é o campo mais significativo e é o campo mais difícil
aonde a evangelização tem que ser realizada. Porque lá, quem está lá nos conhece como realmente somos, sem máscaras. Então, ou nós somos realmente cristãos, ou não. Nós estamos tendo dificuldade de avançar com essa fé geracional. E estamos encontrando nações que outrora eram nações fervorosas em Cristo e que hoje estão mortas espiritualmente, que precisam ser reevangelizadas, porque houve uma quebra no processo. Isso é perigoso, porque nos faz ter que trabalhar 2 vezes, gastar dinheiro 2 vezes, enviar pessoas 2 vezes, o que não seria necessário se os crentes, que somos nós, vivêssemos a ponto de que os nossos filhos desejassem a fé que nós temos. A Índia era para ser o maior país cristão do mundo. Hoje eles adoram vacas e precisam ser evangelizados. A Turquia era para ser uma nação cristã. Hoje expulsa missionários. Na Europa, as igrejas foram transformadas em boates, em bar. Hoje nós precisamos enviar missionários para a Europa. Porque houve uma quebra geracional. Uma geração não conseguiu transmitir a fé para outra. E já diz o velho pastor, de que o mundo está apenas a uma geração de apagar completamente o nome de Jesus da face da terra. Parece estranho, né? Mas é verdade. Basta que nós nos calemos, os nossos filhos jamais pisarão numa igreja. Muito menos os nossos netos. Cada geração tem a responsabilidade de fomentar a fé naquela que está vindo e que vai sucedê-la. Nós não podemos viver como se só nós, ou a nossa vida, ou o nosso tempo importasse. Não. Nós precisamos viver lembrando de que quem ocupará esses bancos, quem ocupará os púlpitos, serão as crianças que hoje nós carregamos no colo ou damos as mãos. E é nosso dever fazer com que eles tenham uma fé muito mais fervorosa e sejam muito mais apaixonados por Jesus do que qualquer um de nós agora jamais chegaremos a ter. Para que eles possam fazer ainda mais do que nós já fizemos. Nós precisamos, irmãos, entender que a realidade missionária é uma realidade para gerações. Quando há uma quebra, eu vou precisar voltar ali para refazer um trabalho que já tinha sido feito. E isso vai atrasar, vai custar e vai ser penoso. E isso tem se repetido no mundo como que um vento. Quando você estuda missões, você percebe claramente. Você vê aquele núcleo que nasce em Jerusalém e vai pegando parte da Ásia, vindo para a Europa, América do Sul, hoje África, mas parece que o que ficou para trás morreu. E aqui há um alerta. O que acontece na Europa, o que aconteceu na Turquia, é plenamente possível de acontecer no Brasil. Só depende de mim e de você falharmos em transmitirmos o nosso amor por Cristo ao coração dos nossos filhos. E talvez os nossos filhos vão orar 3 vezes por dia, não para Jesus, mas para Alá. Cuidado, cuidado. O seu campo missionário mais importante é a sua casa. São os seus filhos. Essa é uma razão que explica aqueles números. Há uma quebra geracional. Segundo, anunciar o Evangelho, todos precisam ouvir. Esse todos diz respeito à minha família, diz respeito à família dos brasileiros e de todos os outros.
por favor. Nós não estamos conseguindo manter viva a cultura missionária. Os nossos filhos não querem o campo missionário. Eles querem ser médicos, eles querem ser advogados, eles querem ser engenheiros, porque eles querem ganhar dinheiro. E eles aprenderam isso conosco. Conosco. Eu venho falando por onde passo e as pessoas não gostam, e alguns pastores até brigam comigo e eu fico quieto. Nós somos uma denominação que há muito tempo perdeu a cultura missionária. Nós nascemos de um movimento missionário, que é o avivamento. Todo avivamento é um movimento missionário. Mas ao longo dos anos nós perdemos essa cultura. A prova disso é a dificuldade que nós enfrentamos de plantar igrejas, de renovar os missionários que estão no campo, de renovar os pastores que estão velhos nos púlpitos. Os nossos jovens não querem o reino, eles querem construir um reino para eles. E eles aprenderam isso conosco, que somos os exemplos. A dificuldade em manter viva a chama do desejo de ver Cristo salvando almas explica os números que nós vimos anteriormente. A maioria dos cristãos não ora para que Deus salve outras pessoas. Nós oramos para ter uma casa nova, para ter um carro melhor, para passar no concurso público, para ser curado de uma enfermidade. E não há nada de errado em orar sobre isso, absolutamente nada de errado. Mas há um extremo, porque nós negligenciamos a outra oração. A maioria de nós não ora para que o reino de Deus avance. A maioria de nós não ora para que igrejas sejam abertas. Nós nem sequer lembramos que temos que orar por isso. Porque nós temos tantas coisas nossas para orar, que as coisas de Deus ficam em segundo plano. Porque as nossas coisas são importantes. E realmente são. Mas as coisas de Deus também são importantes. A cultura missionária não tem a ver com um evento. Tem a ver com quem eu sou em Cristo Jesus. Eu gosto da frase que diz que Deus é tão missionário, que Ele tinha um filho só. E Ele fez desse filho um missionário. É ou não é verdade? É verdade. E um missionário entre um povo bárbaro ainda, que somos eu e você. Agora eu já encontrei muitos pais que falaram assim para mim: pastor, Deus me livre o meu filho ser missionário ou pastor. Jamais na minha vida uma coisa dessa eu vou querer isso para o meu filho. Irmãos, como é que Jesus vai voltar desse jeito? Como é que Jesus vai voltar? Eu digo para os pais lá da igreja, eu digo assim, ó, faça o seguinte. Quando o seu filho está chegando perto da fase da faculdade, obviamente se você foi um bom pai, se você foi organizado, no caso, não um bom pai, mas organizado, você se organizou financeiramente para suprir as necessidades do seu filho na faculdade. Mas antes dele começar a faculdade, tenha uma conversa com o seu filho, com a sua filha, e lhe ofereça algo inédito. Diga assim, olha, papai quer te pedir uma coisa. Você acabou a escola, você é jovem, e você vai poder fazer o curso que você quiser. Mas, antes de você prestar vestibular, papai vai dar 1 ano para você. 1 ano. 1 ano. E papai e mamãe vão pagar 1 ano para você no campo missionário. Para quem sabe lá, para que você tenha certeza que Deus não está te chamando para a obra missionária. Mas você vai ficar 1 ano no campo. Depois, se você nesse 1 ano no campo, você voltar e dizer assim, pai, eu fiquei lá, eu me dediquei, eu preguei o evangelho, eu ajudei na missão, mas Deus não falou comigo, pai. Amém. Faça a sua faculdade. Mas fique 1 ano no campo missionário.
Quando eu falo isso, muitos pais se arrepiam. Assim, calcula, pastor. Eu digo, mas por quê? Nós não cremos que Cristo é merecedor de nossa vida? Nós não cantamos agora que nós estamos perdendo tudo com alegria? Irmãos, eu não tenho nada contra essa música, eu gosto dessa música, mas eu acho que essa música não serve para a igreja brasileira. Que nós não perdemos nada. Entregar. A cultura missionária, ela precisa ferver em nosso coração de modo que nós não fiquemos em paz, sabendo que há no mundo pessoas que não conhecem a Cristo. A cultura missionária deve ferver em nosso coração de modo a não nos deixar em paz, sabendo que eu passei o mês inteiro e eu comi 3 pizzas, gastei R$300 e investi na salvação de pessoas 5 ou 10. A cultura missionária é o que me faz responder ao apelo de Deus. Dizer assim, o Senhor está mexendo, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso ficar do jeito que está, alguma coisa tem que ser feita, eu não consigo puxar pão, mas eu estou aqui, e aonde eu estou, o que eu faço, como é que vai ser? Senhor, e esse povo que está aqui perto de mim, o Senhor já salvou fulano, o Senhor já salvou, e assim Deus vai movendo a sua mão. Nós temos perdido a cultura missionária, irmãos, nos falta lágrimas de tristeza pelos perdidos. Nós não choramos mais. Nós vemos a Ucrânia, famílias, igrejas, dezenas de igrejas foram queimadas na Ucrânia nesse último ano. Nós não choramos por isso, irmãos. Nós nem lembramos de orar por isso. O desespero do mundo não nos incomoda mais. Mas precisamos lembrar que sempre incomodou e continuará incomodando o coração de Deus. E se incomoda o coração de Deus, deveria incomodar o nosso. Deveria incomodar o nosso. Por último, pode passar? Esse aqui é difícil de falar. Líderes. Terceira razão de que nós encontramos números como nós vimos ali atrás. Nós que somos os líderes da igreja, temos falhado em passar ao povo a paixão por almas. O pastor Wagner Bretas, um pastor extremamente abençoado ali de Minas, ele tem uma frase, eu ouvi falar uma frase e gravei e nunca mais esqueci. Ele diz que o pastor é a chave para a missão na igreja. Ou ele abre a igreja para a missão, ou ele tranca a igreja para a missão. E é uma verdade. É uma verdade. Eu já encontrei pastores que me falaram o seguinte: pastor, eu não vou mexer mais com esse negócio de abrir igreja. Para mim chega, quero mais me incomodar com isso. Eu disse, meu irmão, mas como assim? Se nós não for abrir igreja, vamos fazer o quê? Não, dá muito trabalho, incômodo, tá bom do jeito que tá, vamos ficar assim mesmo. Já encontrei igrejas com milhares de membros, milhares, que a oferta missionária era R$300. E quando a igreja foi trocar o ar-condicionado, cortou a oferta, porque ia ter o custo do ar-condicionado. Para que serve um líder, irmão? Um líder serve para apontar o caminho e para conduzir aqueles que estão com ele no caminho. Se nós que somos líderes, pastores, líderes de ministérios, pais dentro da nossa casa,
não apontarmos para Cristo, para a vontade de Cristo e andarmos para Cristo, aqueles que estão conosco não vão para lá. Eles não vão. Eu pastoreio a mesma igreja há 15 anos. E volta e meia tem um pai que me diz o seguinte: pastor, não sei porque que esse menino não lê a Bíblia e não ora, pastor. E às vezes quando eu estou meio nervoso, desbocado, eu digo assim, eu sei. Você também não lê, rapaz. Você não lê e não ora, como é que você quer que seu filho vai ler e orar? Não vai. Você é o líder dele. Se o líder não faz, não faz. Se nós, líderes de nossa casa, ministérios e igrejas, fomos apaixonados por ver Jesus salvando vidas, as pessoas que estiverem perto de nós serão apaixonadas por verem Jesus salvando vidas. E é isso que vai acontecer. Eu tive o privilégio de trabalhar com um rapaz, hoje um homem já, naquela época também, mas nós éramos mais jovens na época do seminário, pastor Michel Piragini, pastor hoje da PIB Curitiba. Um dos homens que eu mais vi na minha vida, paixão por Deus salvar almas, foi naquele moço. Era encantador você conviver com ele. Era encantador. Qualquer coisa que ia fazer na igreja, no ministério, qualquer detalhe, qualquer coisa, tudo sempre voltava naquela questão. Vamos orar para que Deus salve pessoas. Deus vai salvar gente com isso. Deus vai mover. Vamos orar. Era encantador. Aquilo tomava conta da gente. Todas as pregações daquele homem, todas. No final ele fazia um apelo. Todas, até hoje é assim. A paixão do coração daquele rapaz é ver as pessoas se renderem a Cristo. E isso, irmãos, é como gasolina no fogo, porque quem está perto, você se sente motivado, você anseia por aquilo, você quer ver aquilo. E sabe o que acontece quando você anseia pelo que Deus pode fazer? Deus faz. Deus faz. E quando Deus faz, você fica mais angustiado ainda, diz assim, então eu quero mais, então se dá para fazer assim, pode ser o dobro, então dá para fazer mais, então, e Deus faz, Deus faz, Deus responde ao desespero do nosso coração, não às nossas vontades, o desespero. Se o seu filho desesperadamente chegar para você e dizer assim, me dá água, você vai oferecer o que para ele? Água. Se nós chegarmos desesperadamente diante de Deus assim, Senhor, nós queremos almas, o que Deus fará? Ele nos dará almas. Ele nos dará almas. Irmãos, nós precisamos voltar a queimar de amor por Jesus, de um jeito que não nos deixe em paz. Vamos ao final? Pode passar, filho? Muito bem. O que está acontecendo? Por que está acontecendo? O que nós precisamos fazer? Pode passar. Isso não é receita de bolo, irmãos. É apenas uma diretriz. Atos 1. Capítulo 1, verso 4 a 8. O que nós precisamos fazer? E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas receberei poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Perceba a ordem da sequência. Jesus diz o seguinte, não façam nada, até que vocês sejam cheios.
Isso me marca. Por quê? Porque, irmãos, quem estavam ali eram os discípulos mais próximos. Não era um pobre coitado do Cristiano Poleto. Estava ali João, Pedro, Tiago. Os discípulos mais próximos. Não eram um Zé Ninguém como eu. E aqueles homens que viram os grandes milagres, Jesus diz assim: não mexam um dedo até que estejam cheios. A segunda ordem é receber a promessa. Vocês receberão. Vocês receberão. Agora vem o agir. Aí Deus diz assim: agora que vocês estão cheios, vão. Vão. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos lembrar da promessa. Nós precisamos nos lembrar da promessa. Irmãos, nós não estamos sozinhos na obra missionária. A obra missionária é uma parceria direta, intrínseca com o Espírito Santo. Mas nós precisamos ser cheios dele para que a obra avance de uma forma extraordinária. Irmãos, nós somos um povo de muito conhecimento na cabeça e de pouca paixão no coração. Nós estudamos muito sobre a missão, mas nós choramos pouco pelos perdidos. Nós temos muitos recursos humanos, mas nos falta o poder do céu. Nós falamos muito dos milagres do passado, mas os nossos olhos veem pouco os milagres de agora. Nós precisamos ser cheios. Cheios. Não basta ter o Espírito Santo. É preciso ser governado pelo Espírito Santo. A diferença não está em ter ou não ter. A diferença está em quanto o Espírito tem de você. E nós temos nos contentado a simplesmente ter o Espírito, mas não permitir que esse Espírito nos domine, nos encha. Nós até cantamos e falamos: enche-nos, Senhor. Só que nós nos esquecemos de uma coisa: antes de Deus nos encher, Ele precisa nos esvaziar. Não tem como encher alguma coisa que já está cheia. Não tem como. Se o nosso coração está cheio de nós mesmos, ele não será cheio do Espírito Santo. Não tem como. Não tem. Se nosso coração está cheio dos nossos planos e dos nossos sonhos, nós não seremos cheios do Espírito. De modo que a nossa oração deveria ser diferente. Senhor, tira de mim tudo que está impedindo que o Senhor me domine por completo. Sejam sonhos, projetos, amizades, relacionamentos, emprego, dinheiro, currículo, não me interessa. Arranca e joga tudo fora. Se tem alguma coisa dentro de mim que me impede de ser cheio do teu Espírito, lança fora, arranca. E se eu não quiser deixar, tira a força, me obriga a jogar fora. E enche-me com o teu Espírito. Irmãos, nós somos uma geração que ouviu milagres tão profundos, de homens comuns como eu e você, mas que eram cheios do Espírito Santo. E hoje nós não estamos vendo esses milagres. Será que Deus não faz mais? Deus faz. Então aonde está a dificuldade? Aqui. Aqui. O problema da nossa geração é que nós temos tudo. Consequentemente, por termos tudo, temos pouco de Deus. A igreja que mais cresce no mundo
não é a igreja brasileira. É a igreja perseguida. É a igreja onde os crentes não têm templos como esse. Não tem Bíblia na mão. Não tem ministérios de louvor abençoado como nós tivemos aqui. Que muitas vezes tem que se esconder para orarem juntos. É a igreja que mais cresce no mundo. Pastor, mas eles não têm nada. Justamente. Por não terem nada, eles têm tudo. Deus. Nós temos tudo. E do eterno, um pouquinho. A pior coisa para a vida de um discípulo é a bonança, a fartura e o bem-estar. É igual filho. Se você é pai, você vai entender o que eu vou dizer. Se você nunca disse não para o seu filho, ele é um péssimo filho. Ele é um péssimo filho. Agora, se você teve um filho que enfrentou dificuldades, privações, e você esteve com ele, eu tenho certeza que você concorda comigo, que ele é um bom filho. Nós precisamos de Deus, irmãos. Na realidade, missões sempre se faz apelo por vocacionados e por dinheiro. E precisa ser assim. Nós precisamos de dinheiro e precisamos de vocacionados. Mas eu não queria fazer esse apelo hoje. Acho que outros vão fazer. O apelo que eu queria fazer hoje, para mim e para você, nós precisamos de Deus. De Deus. E eu queria desafiar você, apesar de não ser uma pregação, mas me permita, Éder, eu já estou terminando. Eu queria desafiar você, se você quer mais de Deus, a se colocar de joelhos. Mas antes de você se colocar de joelhos, entenda bem o que você vai fazer. Porque via de regra, os pastores fazem apelo e às vezes não explicam direito o custo que vai ter. Ao falar que você quer mais de Deus, significa que alguma coisa vai ter que ser tirada da sua vida. Então entenda bem o que é que você vai se comprometer a fazer. Entenda bem. É como se você estivesse dizendo para Deus o seguinte: lhe dou um cheque em branco, assinado. Pode fazer a conta que o senhor quiser que eu pago. Se você quer mais de Deus, se você disser assim, eu não sei se Deus me quer na missão, eu não sei o que fazer, eu estou meio assustado com o que eu escutei hoje à tarde, mas uma coisa no meu coração está queimando, eu preciso mais de Deus. Isso é o suficiente. Se você quer mais de Deus, se coloque de joelhos, vamos orar. Agora não faça isso por emoção, meu irmão, tá? Só porque você está emocionado, não se coloque de joelhos, não tem problema nenhum, ninguém vai olhar para você, pode ficar bem tranquilo. Se você que está de joelho, pensou melhor, diz assim, eu estou aqui porque muita gente se colocou de joelho, eu mesmo não queria. Pode sentar, não tem problema nenhum, ninguém vai olhar, pode ficar bem tranquilo. Você tem todo o direito, pode ficar sossegado. Mas lembre-se que o que você está fazendo não é se comprometer em dar dinheiro para Deus. Você não está se comprometendo em ir para a missão agora. Você está se comprometendo em dizer para Deus que Ele pode arrancar o que for necessário de sua vida, para que a sua vida seja mais cheia do Espírito Santo. Senhor Jesus, Deus soberano, Rei da glória, Pai de misericórdia e graça. Nós temos tantas imperfeições em nós. Quando olhamos para o Senhor e olhamos para o nosso coração, não conseguimos entender o que o Senhor vê em nós. Mas uma coisa nós
sentimos claramente o Teu amor sendo derramado sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Evangelho da salvação, através da obra missionária, chegou ao meu coração, ainda jovem, numa cidade do interior de um estado minúsculo de um país do terceiro mundo. O Senhor teve misericórdia, olhou por mim, assim como olhou pelos meus irmãos que estão aqui. Senhor, agora é a nossa vez. Agora, Senhor, é a nossa vez de manter essa proclamação à frente, de enviar à frente. Mas a obra é tão grande, Senhor. Os desafios são tão extensos. Nós não temos condição de fazê-lo, meu Pai. É tão difícil, Senhor, e parece que os dias vão passando e vai ficando cada vez mais complicado. O coração dos homens é cada vez mais duro. Mas o Senhor confiou a nós essa obra. Por isso nós nos voltamos ao Senhor agora, Deus, e nós não estamos pedindo dinheiro. Nós não estamos pedindo mais gente nesse momento. Nós não estamos pedindo uma ideia nova. O nosso clamor agora é mais do Senhor sobre nós. Pai, nós precisamos do Teu Espírito Santo. Porque sem a abundância do Teu Espírito, Senhor, não importa o que faremos, a coisa não vai andar. Pai, nós precisamos da abundância do Teu Espírito de uma forma que nos domine por completo e que não sobre em nós mais nada de nós mesmos. Nós precisamos da abundância do Teu Espírito Santo para podermos falar como João de uma forma verdadeira. Importa que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Nós precisamos da abundância do Teu Espírito porque precisamos do poder do Senhor. Sem este poder, nós vamos andar, vamos investir, vamos correr, mas os corações não serão quebrantados. Senhor meu Deus, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E de todos, o pior é aquele que nós erguemos diante de nós mesmos, o nosso próprio eu. O nosso pedido nessa tarde é destrona, quebra todos esses ídolos. Nós nos rendemos à Tua presença agora, Senhor, declarando que o Senhor tem liberdade. Senhor, não importa o que for, não interessa quem seja, não importa o quanto nos custe, tira tudo o que nos impede de sermos cheios da Tua presença, Senhor. Se precisarmos ser humilhados, se precisarmos ser castigados, se precisarmos sofrer, não importa, tira tudo, nós estamos em Tuas mãos, enche-nos com o Teu Espírito Santo, até que não sobre espaço para nós em nós mesmos, que não tenhamos nenhum sonho de nós mesmos, nenhum plano de nós mesmos, nenhum desejo de nosso próprio coração, que seja o Senhor, somente o Senhor, todo o tempo, em todas as coisas, de todas as formas, o Senhor, para a glória do Senhor, para o louvor do Teu nome, Senhor. Pai, em nome de Jesus, arranca, Senhor, de nosso coração, ó Deus, tudo aquilo que tem disputado espaço com o Teu Santo Espírito, Senhor. Que o Teu Espírito seja entronizado, que o Teu Espírito seja derramado de forma abundante, Senhor, a nos levar ao centro da Tua vontade, e ali possamos presenciar os céus se rasgando, o Senhor tocando a terra, as bênçãos do Senhor sendo derramada, milhares, milhões de pessoas entregando a vida ao Senhor, porque nós cremos que Tu és o mesmo Deus de ontem, Tu és o mesmo Deus de poder, Tu és o mesmo Deus de autoridade, o Deus que fez ontem é o Deus que faz hoje. Nós cremos no Senhor, ó Pai, por isso derrama Teu Espírito sobre nós, enche-nos, ó Deus, até que não sobre mais espaço para nós mesmos, enche-nos, ó Deus, até que sejamos revestidos de poder e nos levantemos da autoridade de Cristo, proclamando o Evangelho que salva, que liberta, que cura, que restaura, para a glória do Teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, eu acho que eu passei do horário. Eu não quero que você saia daqui triste nessa tarde. A ideia não é essa. Eu quero que você saia daqui nessa tarde inconformado e com uma decisão: eu vou fazer mais do que eu já fiz. Isso basta. É o que Deus espera. São os 5 pães e os 2 peixes. O que para nós é pouco, para Deus é o suficiente para grandes milagres.
Glória a Deus. Graças a Deus. Pastor Cristiano brincou aí, né? O Éder pediu para não pregar e é a intenção, queridos. Eu falei que eu não quero atingir o emocional, a gente quer atingir a mente, né? Sabe por quê? Os números estão cada vez mais regredindo para o nosso lado. Eu acredito que nós estamos trabalhando muito emocional e estamos esquecendo de trabalhar a mente das pessoas. A fé está sendo muito rasa. Então, é bom a gente ter esses números em mente, a gente saber disso. É bom a gente ter consciência disso. Então, para que haja uma mobilização em nós, né? E é por isso que você está aqui. Tenho certeza que Deus te trouxe aqui porque